Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente convida lideranças, empreendedores que estão transformando o Brasil para que eles possam contar aqui um pouco para vocês, um pouco dos acertos, dos erros, aquilo que eles fizeram que deu certo, aquilo que eles fizeram que deu errado, para que você possa se tornar um melhor gestor aprendendo com eles, tá bom? E bora lá que hoje a gente chega ao final de 2024, galera. É isso aí, quem bateu a meta bateu, quem não bateu não bate mais. 30 de dezembro, acabou o ano. Espero que vocês tenham tido um ano fenomenal, né? Que vocês tenham chegado aí com dedicação, com garra, nos objetivos que vocês queriam. E nesse último episódio do ano, né, eu queria trazer para vocês um pouquinho do que foi esse ano maravilhoso e falar um pouquinho sobre o ano que vem, né? Mas antes disso, eu queria trazer para vocês que esse último ano eu me propus a um desafio muito grande, que foi fazer o meu primeiro meio Ironman. E para quem já fez o Ironman completo, que é chato demais, quando eu falo que eu fiz um Ironman, se eu não falo meio, a galera fala, o cara fez o meio Ironman, não fez o Ironman de verdade. E é verdade, eu só fiz o meio Ironman, que para mim já é um grande de um achievement, é uma grande entrega para quem estava sedentário, emagreceu quase 10 quilos, foi lá e fez. É isso aí, galera. Então, bora valorizar os feitos, sejam eles pequenos, médios ou grandes, né? Para mim foi um grande feito, para você pode ser pequeno, mas tenho certeza que para muita gente é isso que importa. Hora de renovar a sua esperança, hora de renovar aquilo que você quer para o ano que vem e fazer os seus próximos desafios. E quem sabe 2025 a gente vai ter um Ironman full, né? Para fazer essa galera que tanto critica quem faz lá o meio Ironman ficar quietinho e falar, caramba, o cara fez o full Ironman, né? Não sei se vai ser 2025, provavelmente vai ser 2026, mas vamos ver aí. E galera, queria trazer aqui para vocês o seguinte, né? Você está terminando aqui 2024. Você já deveria ter feito o seu planejamento estratégico para começar 2025, um novo ano, de uma maneira melhor. Mas se você ainda não fez, eu vou te ajudar hoje a fazer. Então o time colocou um monte de post-it aqui que eu não vou usar. Não vou usar os post-it. Não vou usar, vou jogar isso aqui fora. Pronto, tá jogado. Eu vou usar só esse caderninho aqui, para a gente falar o quê? Sobre o que é importante para você fazer o planejamento desse seu 2025. E eu quero trazer aqui 3 vertentes para vocês, tá bom? A primeira é estratégia, a segunda é financeiro e a terceira é pessoas. Quando você tiver esse tripé consolidado, eu tenho certeza que você vai fazer 2025 ser um ano muito melhor do que a sua empresa foi agora em 2024. Então vai lá, pega o papel. Opa, errei. Pega o papel, pega a caneta e bora começar a desenhar juntos esse novo rumo da sua companhia para esse ano de 2025, tá bom? E daí a gente vai começar por esse primeiro pilar que eu falei, que é o pilar de estratégia. E para isso, a gente trouxe aqui uma parte do episódio do Antônio Napoli, que ajudou a gente a fazer o nosso planejamento estratégico 2024 e que vai ajudar você também a fazer um bom planejamento estratégico para 2025, tá bom? E a gente começa com uma grande frase que é o seguinte: se você não sabe onde você quer chegar, como que você vai chegar até lá? Então, o Antônio Napoli, que é sócio da Kaiser, ele também é mentor aqui do G4, vai guiar a gente para a gente desenhar junto esse planejamento estratégico da sua empresa. A gente vai pegar aqui um trecho do Papo de Gestão do Antônio Napoli, onde ele fala sobre isso, tá bom? Bora lá, vou tomar minhas notas, toma suas notas aí também, bora lá. Você vai deixar o futuro do seu filho na mão de quem tem capacidade de decidir o futuro ou de agir. Não dos seus pais, nem dos avós, ou de gente que você confia plenamente. Então, a primeira coisa, vai planejar o futuro da empresa? Vamos imaginar a empresa como um filho, uma terceira pessoa. Você precisa ter gente que tem poder de decidir ou agir. Não traz turista de cadeirinha para dar pitaco se não vai dividir a responsabilidade de fazer nada. Então, não senta na mesa viajante, turista, palpiteiro, familiar que não tá afim, que não vai fazer porra nenhuma, entendeu? Assim, só senta aqui e se dividir. Sentou, vai ter que trabalhar. Então, a primeira coisa, chama quem vai carregar o piano.
quem pode carregar o piano, quem pode decidir quem vai carregar Napoli, o piano. vamos dar um passo atrás. Quais são os passos para fazer na prática um planejamento estratégico? Tá. Primeiro, chegar à conclusão de que eu preciso. Tá bom. Né? E separar um pouco, os sócios estão de acordo, né? O fundador, a gente entende que a empresa está além da gente e a gente sabe que cada um tem lá o seu destino, mas que a empresa tem que ter um destino que a gente vai construir em conjunto. Então, essa decisão de consciência de que é importante eu saber o norte, para onde eu vou. Aí, segundo, feito isso, quem que eu vou trazer? Porque eu preciso trazer gente para pensar junto comigo. Perfeito, que é isso que a gente está falando Isso. aqui. E aí, sabendo quem são as pessoas que vão pensar junto comigo, eu tenho que fazer uma reflexão assim. A gente sabe bastante da floresta, dos animais da floresta, do nosso negócio, do jogo, ou a gente sabe pouco? Aí é o segundo passo, né? Pode ser que você já manje muito seu mercado, é um mercado estável, você já navegou, vem de outras empresas, tem acesso à informação e você está tranquilo em relação ao conhecimento externo. Mas pode ser que não. Pode ser que você não sabe por que você está crescendo, você não sabe por que você está diminuindo, você não tem certeza das coisas, você não tem informação. Então, o segundo passo é você avaliar assim, eu tenho informação suficiente para poder pensar na minha estratégia? Se você chegar à conclusão que tem, putz, beleza, você não precisa de gente para te ajudar de fora. Mas se você chegar à conclusão, por exemplo, estou no mercado inovador, ou em transformação, ou que tem coisa acontecendo que eu não tenho domínio, o segundo passo é pensar assim, como que eu vou ler o mercado, como que eu vou entender o movimento dos meus competidores, como que eu vou entender o movimento da minha demanda, como que eu vou entender a regulação. Então essa é uma reflexão potente. Senta lá quem pode decidir o futuro e fala assim, a gente está preparado? A gente tem informação para poder pensar como que a gente vai ganhar esse jogo? Se a resposta for não, você vai ter que chamar alguém para te trazer essa informação. Pode contratar dentro de casa e criar uma área de inteligência para basicamente fazer pesquisa. Fazer pesquisa. E pesquisa, você tem que ouvir. Né? E você tem que ouvir, e acabou. E você vai ouvir coisa ruim sobre você e foda-se, tem que ouvir. E aí começa uma barreira. Putz, tô preparado? Então essa é outra pergunta. Você está preparado para se ver pelado? Né? Você gosta de receber crítica? Ninguém gosta, mas precisa. A gente precisa do outro, né? Sem o outro a gente não sabe. E é engraçado quando alguém está te dando um feedback, né? Seja ele qual for, você como dono ou como gestor, a tua primeira reação é justificar aquilo. Isso, ou obrigar. Obrigar. Né? Só que, gente, nessa etapa, não é para justificar. É só para ouvir. É só para ouvir. É confessionário. É isso aí. Fala. No fim, você fala, putz, vai ter que rezar tantos Pais Nossos, tantas Ave Marias, eu vou ter que rezar, né? Isso. Porque eu vou ter que ajoelhar meu... Quem gosta de ouvir falar mal do seu filho? Ninguém. Então você fala, seu filho é um canalha, o seu filho tá fazendo nas calças, o seu filho só faz cagada. E aí é a hora da verdade. Então, segundo ponto, você tá afim de ouvir a verdade? Porque planejamento... E aí você tem que estar afim. Tá afim, e vou pegar ajuda. Alguém vai falar para mim como que eu tô, quem sou eu na fila do pão, eu sou uma peça nesse tabuleiro, como é que são as regras do jogo? Putz, eu vou ter alimento. Legal, aí tem que ter a coragem de ouvir as críticas e tem que ter coragem de fazer escolhas, que a gente já vai falar isso lá no final, mas estratégia é a arte de dizer o que você não vai fazer e dizer o que você vai fazer. Então, depois de você avaliar o mundo de fora para dentro, aí você fala, putz, tô ferrado, né? Tô terceiro lugar, o primeiro tá comendo, né, no café da manhã, os clientes avaliam a gente como... e aí vem uma perguntinha bem capciosa, né? Se a sua empresa sumisse hoje, ela ia fazer falta. E aí essa dói Must também. have score. Exatamente. E aí você fala assim, putz, se eu sumir, não ia fazer diferença nenhuma. Ai, fodeu. Porque aí você tá no mercado de competição perfeita, onde o lucro é zero. Né? Então você vai ter que repensar que esse jogo que você está jogando, você está com uma estratégia errada, entendeu? Você vai ter que repensar a sua estratégia para jogar esse jogo, entendeu? Que loucura. É isso aí. Então, assim, essa é a reflexão. Estamos afim, temos coragem, vamos saber ouvir as críticas, tem as pessoas e as informações que eu preciso. E esse que você falou é o passo 2. Isso, é isso. Então, o 0 é decidir se vai querer ou não junto com os sócios. O primeiro passo é você definir quem que vai fazer vai fazer.
E daí chega nesse segundo passo, tem as que informações basicamente necessárias ter as ou não. informações Isso. necessárias de como tá esse É tabuleiro isso. da guerra, É isso aí. para você entender qual o teu lugar nessa guerra, É isso aí. né? Imaginando ali um tabuleiro de war, E isso né? pode ser um tabuleiro de war. E entender, cara, qual a melhor estratégia para eu chegar no meu objetivo. É isso. E tem vários... Nessa hora você já elaborou o objetivo ou ainda não? Não, ainda não. É o próximo passo. Porque você também não pode escolher tudo, né? Uhum. Você fala assim, eu vou abrir uma padaria na Vila Mariana e eu quero fazer guerra de preço e eu vou ser a única padaria de São Paulo, porque eu vou cobrar o pão mais barato do mundo. Cara, você quebra em uma semana, você não entendeu a regra do jogo, né? Perfeito. Padaria não compete com guerra de preço. Então, assim, entender a regra do jogo, os limites que você tem para jogar e quem é você, quanto de potência você tem ou não. Pode ser que você não tenha potência suficiente para sua teoria, você vai ter que buscar parceiro. Pode ser que você tenha potência demais, não está usando, então eu vou ter que usar melhor a minha potência. Então a pergunta é assim, nesse jogo, como é que é a dinâmica de quem eu apanho, em quem eu bato, quem eu agrado? E a pior coisa aqui, e a melhor coisa aqui, o juiz é o cliente. Uhum. E cara, é para dar dor de barriga, porque ele decide a sua revelia. Não tem cliente fiel. E aí aqui no mundo de vocês a gente até vai falar sobre isso, mas o cliente é um juiz implacável, assim, sabe? É tipo romano, assim, sabe? Sim. Morre e vive, todo dia você tá fazendo isso para todo mundo, entendeu? Como isso é muito bom, eu tava lá em Roma e na verdade eles dizem que não é o polegar para cima e o polegar para baixo, na verdade é o polegar pro lado assim, ó. Rau! Cara, muito bom, toda vez que eu ouço esse pedaço, né, do episódio, convido vocês aí também a pegar nesses últimos dias do ano, né? Então, amanhã pega e ouve inteiro esse episódio nosso aqui com o Napoli, tá? E para te ajudar ainda mais nessa sua jornada de planejamento, nosso time maravilhoso aqui do G4 Educação, ele preparou um workbook 100% gratuito para que você confira todos esses detalhes de como fazer um planejamento estratégico da melhor forma e aplicar isso na sua empresa, tá certo? Para você baixar esse material de maneira 100% gratuita, basta você fazer o que você sempre fez esse ano. Entra lá no @bruno.nardon, me manda uma mensagem com a palavra planejamento e a gente vai te mandar esse workbook 100% gratuito, tá bom? @bruno.nardon, palavra planejamento. Digita lá, a gente vai responder automaticamente para você com esse workbook. Beleza? E agora que a gente falou aqui sobre planejamento, que foi o primeiro, né, pé desse tripé, agora a gente vai falar aqui sobre parte financeira, né, que era o segundo pé desse tripé. Porque se você não tem as contas organizadas, né, uma empresa vai parar de pé. Por isso, a gente não pode esquecer disso que a gente falou aqui, que é ter um bom controle financeiro. E para a gente dar esse primeiro passo de planejamento financeiro da sua empresa em 2025, a gente traz aqui uma parte do episódio do Marco França, que é o sócio fundador, né, da Aldas, junto com o Julian Antonioli. Os dois são mentores aqui do G4 Educação e ele vai ajudar nesse episódio, nesse pedaço do episódio, a como colocar suas finanças em ordem, tá bom? Então, vamos ouvir agora esse trecho aqui com o Marco França. Bora lá. Qual que é o primeiro passo para o empresário que quer organizar o financeiro da empresa, mas não sabe por onde começar? Cara, contrate um financeiro decente. Demita o seu contador de um salário mínimo. Bem-vindo, meta essa mão no seu bolso do vespeiro e, cara, faz favor pra você, cuida de você. Igual ao bom médico, cuida de você. E, cara, para você que é contador, meu amigo, tire o trabalho manual, processual do seu dia a dia. Cara, coloca isso numa ferramenta, tipo uma conta azul da vida, que vai te automatizar a vida inteira para sobrar tempo para você ser um contador mais estratégico. Para você conseguir adicionar mais valor na vida do seu cliente. Porque no fim do dia, para fazer processo, você não é pago por isso, né? Você é pago para trazer resultado para o teu cliente. E coisas que nem o seu cliente sabe que ele precisa. E tem uma coisa até um pouco injusta, né? A gente fez a brincadeira aqui do contador. E eu tenho sócios contadores que me ajudam a tomar decisões fantásticas. Mas acho que tem uma discussão de expectativa. Então, o papel
das pessoas tem que estar claro, né? Existe o papel de reportar histórico, outro papel de planejar, um papel de controladoria. Essas coisas, ela tem um papel que é gestão de caixa. Essas coisas combinadas te ajudam num bom processo decisório. Agora, querer que o seu contador, que é um terceiro, né, que bota o time júnior, né, que você também não gosta de pagar muito cara, né? Agora eu vou defender também, botar o chapéu para defender o contador. E você querer que eles te dê a solução de um planejamento não parece muito correto. Então, eu acho que você tem que ter um conjunto de pessoas com atributos e habilidades complementares para você ter uma controladoria decente. Aí isso passa por ter controles, processo, prognóstico, olhar histórico. Vamos falar um pouco disso? Quando você pensa numa área financeira Sim. de uma empresa madura, quais são as principais áreas que deveria ter? Contador decente é uma. Tá. Uma controle decente é uma. Tá, controladoria. Tá. Aí se eu tenho, por exemplo, se eu sou um cara que... não, a diferença entre o diretor financeiro e o CFO, né? As pessoas têm muito essa dúvida, né? Aí posso até falar um pouco do meu histórico. Eu sempre fui um diretor financeiro médio. Eu fui um bom CFO, né? Que é um cara porta para fora. O CFO é o cara que é um vendedor da companhia, que ele tem skill set muito forte em finanças, tem uma pegada muito forte de entender o negócio, e ele vende a companhia tão bem quanto o CEO. E domina o número. Perfeito. O que é um diretor financeiro? É um cara bom de controle, né, de orçamento, de númerozinho ali do lançamento. Então, eu sempre tive o sucesso, a sorte de ter tido pessoas porta para dentro que me permitiram ser um bom CFO porta para fora. Perfeito. Então, é óbvio que ter esses dois mundos é difícil. É difícil a pessoa ter as duas qualidades na mesma pessoa. Eu mesmo não tenho. E também são duas pessoas que não são baratas, né? É óbvio também que o ruim é sempre caro e o muito bom é sempre relativamente barato, mas nem sempre eu consigo, com o meu orçamento, bancar todo mundo. Então, assim, se eu estou começando a crescer, eu primeiro teria um bom diretor ou um bom gerente, e dependendo do certo tamanho que eu tô, aí um CFO. Tá, mas daí quando a gente fala aí, vamos falar, esse diretor financeiro, o que ele tem que ter embaixo? Aí ele vai ter um bom cara de contas a receber, ele vai ter um bom cara de custo, né? Um time de análise, né? de FP&A, né? De parte de Financial Planning, né? Então, assim, você também com 4, 5 pessoas debaixo da tua saia, você tem uma companhia decente. Você vai estar abordando histórico, né? De resultado, margem, as questões fiscais que são importantes. É importante também você ter uma contabilidade decente, porque se eu minto na contabilidade, tem uma hora que eu não sei mais o que eu tenho de número. Anos atrás eu escutei uma frase, uma pérola, várias pérolas que a gente vai guardando pra gente. O cara falou, porra, o contador tá sempre errado, eu sempre dou lucro e o cara... Não, cara, é porque você sempre na tua análise gerencial, você esqueceu de botar custo. Na hora que você começa a segregar o que você quer olhar, seja porque você não sabe ou porque você quer se enganar, ou um ou outro, o teu número tá bonito e você tá reclamando que o contador não sabe fazer a conta porque nunca tem lucro. É óbvio que nunca tem lucro, porque você está deixando de botar uma série de temas para analisar a tua margem. Então, é importante você ter um time sólido de custo e despesa para você entender, cara, senão você começa a fazer o teu gerencial da tua cabeça. Eu já tive também situações que o cliente lá da construção civil, isso aí tá errado. Mas por que tá errado? Não, porque quando eu fiz a obra e fiz o orçamento... Não, mas 3 anos se passaram. Eu tenho desvio de projeto, eu tenho aumento de insumo por causa de inflação, eu tenho inadimplência de cliente. Não adianta você, empresário, querer que a gente chegue no teu número, porque aquele é o número que você concebeu lá atrás. Eu entendi, só que o realizado e o orçado andou e, infelizmente, o realizado não ficou melhor do que o orçado. Então, esse tipo de coisa é importante. E também quando a gente faz as provisões, né, de orçamentárias, shit happens, as cagadas acontecem. Então, vamos botar alguns fatores de provisão? É uma inadimplência, é uma inflação, é um insumo, é uma vacância.
quando eu faço meu orçamento, eu preciso entender que algumas coisas vão acontecer. Eu não posso botar um cenário de brigadeiro, seja eu varejista, agropecuário, desenvolvedor de software, desenvolvedor de AI, alguma coisa vai sair do trilho. Eu vou botar mais gente que eu gostaria de fazer minha plataforma, eu vou gastar mais dinheiro para poder trazer a captação de cliente. Então, alguma coisa vai acontecer. Então, no meu processo orçamentário, um diretor financeiro decente, ele vai botar alguma coisa de gordura, porque alguma coisa vai acontecer. É isso aí, galera. Tomei muitas outras notas e, de novo, se você quiser saber mais sobre esse episódio, vai lá e ouve ele inteiro. E a gente falou aqui, então, né, sobre planejamento estratégico, sobre parte financeira, e agora a gente tem o terceiro pé, que é fundamental, né, desse tripé, que é o que a gente fala, né, o triângulo é a base perfeita de qualquer negócio, que é pessoas, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai trazer um episódio, uma parte do episódio que a gente teve com a Mônica, né? Onde nada do que a gente fez no planejamento estratégico, no planejamento financeiro é possível se a gente não tem as pessoas certas para conseguir fazer isso. Mônica Roque, ela é CEO da Solids, e ela vai detalhar aqui a importância de ter uma boa gestão de pessoas, né? E como isso deveria, de fato, estar presente no seu planejamento de 2025. Tá bom? Então, bora lá para esse trecho aqui com a Mônica. Vamos ouvir. Então, falando do pequeno, eu gosto das coisas simples. Simples e que funcionam. Gente, nunca despreze o poder do arroz com feijão bem feito. Porque é disso que o povo precisa. Então... Eu falo muito sobre isso. O óbvio dá dinheiro. O básico bem feito faz você ganhar qualquer jogo, se você tiver disciplina. Exatamente. Então, nesse momento, a gestão de pessoas simples, eficiente e que traz resultado. E o que é isso? O que é essa gestão de pessoas simples e eficiente que traz resultado? É uma gestão onde você tem uma jornada muito bem coordenada e conversando. Por exemplo, nesse momento é muito importante, normalmente as empresas chegam e falam, mano, o que você faz? Aí eu faço recrutamento e seleção. Ele só entende que recrutamento e seleção é o que precisa ser feito. Só que se ele só fizer recrutamento e seleção, ele vai continuar fazendo só recrutamento e seleção, porque a rotatividade dele vai ser muito grande. Perfeito. Porque a jornada, ela precisa conversar. Você tem que ter ali uma jornada de gestão de desempenho. Nada complicado, né? Aquela avaliação de desempenho gigante. Não. Pode ser um nine box ali simples, fácil, mas é aquele que você dá conta de executar com consistência. Perfeito. E aí, porque se você não tem uma gestão mínima de desempenho, e aí vão mais simples ainda, se você não tem metas claras, e se a pessoa não sabe se ela bateu, se ela não bateu, se ela foi bem ou se ela foi mal, como é que você vai... Qual que é o critério que você está usando no processo seletivo? Se você não sabe quem performa, quem não performa na sua empresa, quem que você está contratando? Qual é o seu critério de escolha? Né? Aí você vai usar N critérios que não vão ser, que vão ser absolutamente irrelevantes para o crescimento do seu negócio. Perfeito. Então, se você não tem um sistema ali de engajamento para ouvir o que as pessoas têm a dizer, para você entender quais são os pontos de melhoria da companhia, porque toda companhia tem ponto de desenvolvimento, você vai ter sempre uma rotatividade mais alta, né? Então, essa jornada é uma jornada que ela é coerente do início até o fim. Né? Então, você falou aqui de alguns pontos da jornada, né? Recrutamento e seleção, gestão de desempenho com metas claras, sistema de engajamento. O que está faltando aqui? E para mim o principal, que é desenvolvimento, não só o monitorar, não só você identificar, mas você também fazer a gestão de soft skills. É levar em consideração o comportamento. Porque quando você olha para as pesquisas demissionais, você raramente vê questões técnicas. Uhum. Mais de 80% das razões, elas são comportamentais. Então, se você tem uma predominância de saída por questões de comportamento, o seu olhar para a entrada precisa ser em cima do comportamento. Perfeito. Né? E esse é um erro também que as empresas cometem. Elas estão ali focadas na questão técnica, e óbvio que tem que focar também, ela também é importante, mas a gente precisa ir na causa raiz. E não tem como fazer gestão de pessoas sem fazer a gestão do comportamento das pessoas. Perfeito. Eu acho muito interessante assim, né, que você teve um negócio antes e daí começou a Solids,
Como que vocês identificaram essa dor no mercado? Falou, putz, isso é uma dor, quero começar, e é uma dor da pequena e média empresa, porque quando a gente pensa em sistemas, né, que nem você bem falou, é óbvio você pensar para empresa grande, que tem muita gente. Como que vocês identificaram essa dor? E durante muito tempo, assim, até hoje no mercado, quando você olha focado em pequenas e médias, você vê a Solis. Às vezes, as outras empresas, elas nasceram para servir as grandes, que é o caminho natural. Sim. Mas aí vem, eu acho que um pouco da minha história do Alê, né? Porque quando a gente empreendia no agro, e aí a gente desenvolveu um software de sistema de gestão de rebanho, a gente também foi para o pequeno fazendeiro. Perfeito. Então, essa questão de enxergar... Mas isso tem muito a ver com o olhar que a gente tem do próprio Brasil. Quem é o Brasil? O que move o Brasil? O Brasil é um país de pequenas e médias empresas. O Brasil é um país onde são os pequenos que carregam esse país nas costas. De fato. Então, e quando eu vi aquilo, assim, falei, poxa vida. Então, por exemplo, quando a gente desenvolveu o nosso primeiro produto, que foi o Profiler, que é um mapeamento comportamental. Eu olhei para o mercado, primeiro, só tinha ferramentas gringas, caríssimas, e eu olhei para aquilo, então, só multinacionais que aplicavam esse tipo de mapeamento e da diretoria para cima. Perfeito. Aí, quando eu olhava para o dia a dia, para a realidade, eu falei, gente, vocês estão dando remédio para quem não está doente. Não é disso que esse que o país povo precisa. precisa. Não, olha para a pequena. Porque é a pequena que está sofrendo, é a pequena que não sabe como contratar, é a pequena... E outra coisa, para com esse trem de mapear só diretoria para cima, a rotatividade já está lá embaixo. Pega a rotatividade de diretoria e pega a rotatividade do operacional. Então, é ali que a gente tem que entrar. Perfeito. Então, o que eu percebi foi um sistema que era disfuncional, onde você tinha tecnologias que eram ótimas, mas não estava servindo a quem realmente precisa. Perfeito. E um mercado que não estava sendo atendido. As pessoas não olham. E olha, eu tomei muito não de investidor. Olha só, galera, eu anotei muita coisa aqui no meu caderno falando sobre esse planejamento. Espero que você, assim como eu, também tenha, né, anotado muita coisa aí para te ajudar a fazer esse planejamento e ter ele completo em mãos para você fazer 2025 ser diferente, né? E agora chega a parte mais fácil, que eu falo muito aqui pro time do G4, que é só executar, né, galera? Executar é a parte fácil, só que não, né? É uma das partes mais difíceis. E para isso, né, você como líder tem a responsabilidade de guiar o seu time rumo, né, a essa jornada, nesse futuro que você vai ter agora em 2025, que não é uma tarefa fácil, mas é parte essencial do seu trabalho como líder. Por isso, a gente trouxe aqui a Maria Isabel Antonini, famosa Misa, que é CEO aqui do G4 Educação, para te ajudar e contar um pouquinho nessa responsabilidade de guiar o sucesso da sua empresa nesse próximo ano. Então vamos ouvir aí um pedaço do trecho do papo de gestão com a Misa. Bora lá, vamos ver isso. Como que você lida, né, com essa pressão, as expectativas que se tem, né, nesse cargo de liderança de ser CEO que é tão importante? Se eu pudesse resumir, seriam duas coisas, né? Primeiro, o planejamento. Então, acho que é na sua aula mesmo que você fala muito sobre a matriz, né, de importância, o que é urgente, o que é emergencial, o que é urgente, o que pode ser despriorizado, o que tem baixo, médio, alto impacto, porque aí você vê o que você precisa atuar imediatamente, o que você vai delegar. Então, acho que tem que você mapear muito bem as suas prioridades, porque problema chega o tempo inteiro, demanda chega o tempo inteiro, algumas coisas dependem de você diretamente, algumas coisas você precisa capacitar pessoas abaixo de você no seu time para poder dar vazão a essas demandas. E segundo, priorização, né? Tem muita gente que tem um problema de procrastinar estando ocupado. A pessoa passou o dia inteiro apagando incêndio, respondeu 100 e-mails, fez 1 milhão de coisas, mas ela não fez aquela única coisa que ela precisava fazer. Por quê? E aí, porque a gente tem aquela imagem de procrastinação de ser o cara vendo o Netflix comendo pizza à toa o dia todo no fim de semana. Essa é a procrastinação fácil de você não fazer, porque ela é muito caricata. Você elimina ela da sua vida muito, muito facilmente.
O perigo é a procrastinação estando ocupado, porque você se engana que você está fazendo muita coisa, mas você não está fazendo as coisas corretas. Então, acho que isso é importante, você ter um planejamento, ter as ferramentas corretas. A minha, por exemplo, é a agenda. A minha agenda, se eu vou na padaria, eu coloco um invite lá na minha agenda, ir na padaria 15 minutos, porque eu calculo o tempo de ir andando, o tempo de voltar. Porque você precisa ter também as ferramentas que funcionam. Para mim, a agenda funciona. Vai ter gente que vai ser Trello, vai ter gente que vai ser... Tem diversas Bloco de notas. Bloco de notas, papelzinho, não tem problema. Mas o ponto é você aprender as ferramentas que funcionam melhor para você, a metodologia, que é aquilo que eu comentei, de definir o que é urgente, faz agora, o que não é urgente. Problemas, se você for embora aqui 10 horas da noite, 8 horas da noite, 6 horas da noite, amanhã no dia seguinte os mesmos problemas estarão aqui, né? E quais são os problemas que podem dormir junto com você? Você na sua cama e o problema dentro da empresa. Então deixa ele para amanhã. Na empresa não, tem um problema que tem que resolver agora. E se não for não vai sair. Então, você tem a matriz muito bem mapeada e, no fim do dia, priorização, né? Priorize os problemas que eles realmente precisam ser priorizados, e não só porque você precisa ocupar seu tempo corrido para falar, trabalhei 16 horas por dia, mas agregou valor, né? Você fez aquelas 3 coisas que você precisava fazer, que se você não fizer, ninguém mais faz. Eu acho que esse é o maior superpoder de qualquer líder. Não procrastinar o que de fato precisa ser feito. E não fingir que está trabalhando e se enganar, né? Porque muitas vezes o pensar dá trabalho. E fazer aquela coisa que você precisa fazer, muitas vezes você enrola para fazer porque você não gosta de fazer. Exato. Porque você não tem, vai ser chato, vai doer, vai incomodar, e daí você fica enrolando, passando. Cara, resolve isso na primeira hora do teu dia, tira da frente. Porrada, hein, galera? Olha só, depois desse episódio, agora você tem a faca e o queijo na mão. É só não cortar a mão, né, galera? Bora fazer esse prato, um delicioso prato, que vai ser chamado Empresa de Sucesso em 2025. Vamos fazer que a tua empresa tenha muito sucesso em 2025. E para aproveitar ainda mais essa jornada, eu te faço aqui um convite especial, tá? Na descrição desse episódio, a gente reuniu os links das íntegras dessas conversas que eu tive com o Napoli, com o Marco, com a Mônica e com a Misa, que foram verdadeiras aulas e vão te ajudar ainda mais no planejamento da sua empresa para 2025, tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente ao longo desse 2024. Eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu nessas conversas que eu tenho com esses maravilhosos convidados. Eu te convido e te desejo um feliz 2025 com muita paz, saúde e sucesso, tanto na vida pessoal quanto profissional, tá certo? E eu vou pedir aqui para você, em troca, né, um presente de ano novo para mim, tá bom? Esse presente vai ser o quê? Que você siga aqui a gente no G4 Podcasts, me siga lá no @bruno.nerdon e que você compartilhe muito os episódios que você já ouviu esse ano, esse episódio aqui com seus amigos, para que a gente continue esse ano de 2025 entre os top podcasts de negócio aqui do Brasil, tá bom? Então, te convido para que esse 2025 seja muito melhor, muito maior, com muito mais eficiência, que a gente traga novos convidados aqui que vão te ajudar ainda mais nesse seu novo ano, tá bom? Um grande beijo para sua família e um próspero ano para você, para o seu negócio, para todo mundo que está perto de você. Se coloque um grande desafio e vá lá e cumpra ele, galera. O mais difícil de você fazer esse ano, sabe o que é? Levantar da porra do sofá e andar rumo até o objetivo que você tem na tua vida. Bora lá, que 2025 seja maravilhoso. Um grande beijo e te vejo aqui no comecinho do ano. Até mais, tchau, tchau!